Olá! Se você se considera uma pessoa insegura, esse vídeo vai te ajudar a encontrar a chave para resolver essa insegurança. Mas antes de iniciar, eu vou te fazer algumas perguntas para você detectar se você realmente é uma pessoa insegura ou não. Então, se você responder aí para você mesmo, sim, a muitas dessas perguntas, então provavelmente você sofre com a sua insegurança. Você tem dificuldade para tomar decisões? Percebe que quando tem algo que você precisa decidir, você fica pensando, meu Deus, e se eu escolher isso? E se eu escolher desse jeito e não der certo? E fica naquela dificuldade, enquanto você percebe que algumas pessoas tomam decisões com mais facilidade. Você se considera uma pessoa influenciável por outras pessoas? Por exemplo, você tem um argumento muito forte sobre uma questão e aí vem alguém com outro argumento e aí você já começa a questionar o seu e aí você já acha que eu acho que essa pessoa tem razão porque eu não posso confiar muito nos meus pensamentos. Você se sente muito sensível a críticas. Você até tá achando que o seu trabalho tá legal, mas aí vem alguém e fala, por que você não faz isso dessa forma? E aí você já questiona todo o seu trabalho, você já começa a ter pensamentos negativos a respeito de si mesmo. Você se esquiva do convívio social, você sempre que pode evita estar no meio das pessoas porque você não se sente tão bem ou tão adequado, ou às vezes sente um pouquinho de ansiedade. Você considera que tem uma timidez excessiva e que te impede às vezes de participar de algo. Você se considera uma pessoa perfeccionista a ponto de ficar procrastinando e deixando para depois o que precisa ser feito, porque se não for perfeito e nas condições perfeitas, não quer fazer. Você tem medo do que é novo, por exemplo, um novo trabalho, uma nova oportunidade, você já abriu mão por medo de que possa não conseguir ou por muita insegurança. Você só se considera bom se for validado pelo outro, a opinião do outro tem um valor muito importante para você, né? Tem uma relevância muito grande na sua vida. Como é que são essas respostas aí para você? Como que foi, né? Avalie para quantas você acabou respondendo que sim e para quantas que não e dê uma observada aí como é que anda a sua insegurança. Se você respondeu sim à maioria das perguntas, provavelmente você tem uma visão muito negativa de si mesmo. E de onde vem essa visão negativa, né? Que a gente forma a respeito da gente mesmo, das nossas capacidades, das nossas habilidades. Essa visão, ela vem lá da infância, ela é construída, é um processo, ninguém nasce inseguro. Apesar de que algumas personalidades têm uma tendência à insegurança, a maioria das pessoas vai desenvolvendo isso no decorrer da vida. Então, a partir das coisas que a gente ouve ao nosso respeito, né, de professores, dos nossos pais, dos colegas, dos irmãos, dos amigos, da família em geral, aquilo que a gente vai ouvindo a respeito do nosso comportamento, da nossa aparência, das nossas capacidades, da forma que a gente se reconhece, tudo isso vai formando uma crença na nossa mente. Essa crença, ela pode ser: sou incompetente, sou incapaz, não sou uma pessoa querida, as pessoas não vão gostar de mim. Então, essas ideias que a gente tem a respeito de nós mesmos, elas vão nortear a nossa vida. A gente vai acabar nos comportando de acordo com aquilo que a gente pensa. E quando a gente tem uma ideia muito negativa a respeito de nós mesmos, é muito provável que a gente se compare com o outro. Só que a comparação com os outros, quando a gente faz isso, e a gente adora fazer isso, por exemplo, nas redes sociais, né? Ficar olhando as fotos, os vídeos das pessoas felizes, com muitos amigos, com muito sucesso, a gente acaba olhando para nossa vida e pensando o quão miserável a gente é. A gente não tem aquele sucesso ali, a gente não consegue ter tudo aquilo de amigos, a gente não tem tantos eventos assim para ir. Só que a gente está comparando a nossa vida a só uma partezinha da vida do outro. Aquilo ali que as pessoas mostram nas redes sociais é só um recorte, mas a gente tem essa tendência a olhar e a se colocar um pouco mais para baixo. Então, tudo isso que a gente está falando diz respeito à nossa maneira de avaliar quem nós somos, a maneira que eu avalio o meu valor. E o nome disso, no senso comum, é autoestima. E aí tem um autor chamado Walter Rizzo,
que ele escreveu um livro chamado Apaixone-se por Si Mesmo. Quem gosta desse tema, autoestima, certamente já viu alguma coisa sobre isso aqui no YouTube ou nas redes sociais, porque esse livro ficou bastante conhecido. O que o Walter Rizzo fez? Ele juntou o conceito, né, de autoestima com os conceitos técnicos da terapia cognitivo-comportamental para explicar como que isso funciona. Então ele diz que a autoestima ela é formada por 4 pilares. O primeiro pilar é o pilar do autoconceito. O que é isso? É aquilo que eu vinha falando ali, que é a nossa crença a respeito de nós mesmos. Então, tudo que a gente viveu com a nossa família, que a gente ouviu a respeito de nós mesmos, se, por exemplo, eu tive pais muito críticos, que ficavam criticando negativamente, ou que eu me sentia muito pressionada, ou que me faziam me sentir desvalorizada, tudo isso vai formando a minha ideia a respeito de quem eu sou, e essa ideia me acompanha a longo prazo. E normalmente essas ideias a nosso respeito, elas vão se confirmando depois na adolescência, na vida adulta, porque a gente já vai com um olhar enviesado, né? A gente tem aquele pensamento, eu sou incapaz, então eu nem vou tentar aquela atividade ali, porque aquilo ali não é para mim, e aí eu não tentando, eu acho que eu sou incapaz e reforço essa minha crença. Então, no decorrer da vida, isso vai nos acompanhando. O segundo pilar que ele trouxe é o da autoimagem, que esse pilar ele tem bastante influência da nossa cultura. A nossa cultura estabelece um padrão de beleza e que a gente precisa seguir aquele padrão. Então, normalmente, as pessoas que têm uma autoimagem, né, baixa, tem essa crença aí disfuncional, elas têm o pensamento de que elas estão feias, nunca estão adequadas, que o seu corpo é desproporcional, ou não gosta do cabelo, ou tem alguma coisinha no nariz que não gosta. E aí, essa autoimagem, quando ela está prejudicada, a pessoa também fica insegura com relação ao mundo, porque na nossa cultura isso é muito valorizado, inclusive a pessoa bonita é vista com mais valor, tem mais oportunidades. Então, quando a pessoa se sente feia, isso nem sempre é real, às vezes é imaginado, tem uma visão distorcida a respeito de si mesmo, ela também vai influenciar para essa insegurança. O terceiro pilar que o Walter Rizzo trouxe é o do autorreforço. Esse é um pilar que fala do quanto você consegue se gratificar, reconhecer as suas conquistas, reconhecer aquilo que você conseguiu fazer, as suas habilidades, quanto você se parabeniza por isso. Ou você é daquela pessoa que diz, não, eu tirei nota 10, mas porque a prova estava fácil. Sempre desqualificando, desvalorizando aquilo que é o seu valor. E o quarto pilar, também muito importante, que é o da autoeficácia. A autoeficácia é o quanto a gente confia que a gente tem capacidade para resolver um problema, para lidar com as situações, com os desafios que surgem aí na nossa vida. E esse pilar, né, da autoeficácia, ele é bastante influenciado pela nossa família. Então, como que a sua família trabalhou a sua autonomia, por exemplo? Foram aqueles pais super protetores que não deixavam você fazer nada difícil, deixa que eu resolvo isso para você, ou que fez você acreditar que você não tinha capacidade ou não conseguiria lidar com algo tão ruim. Então, normalmente são famílias assim que escondem fatos ruins quando acontecem, e aí a criança vai crescendo sem acreditar que pode resolver, que a vida é cheia de desafios e coisas ruins, mas que a gente consegue resolver isso, que a gente tem uma autoeficácia para lidar com essas situações. Então, se você tem uma baixa autoeficácia, também interfere demais para a sua insegurança. E tudo isso, né, esses 4 pilares, quando eles estão desequilibrados, quando a gente tem um olhar negativo a respeito desses pilares, né, na nossa vida, a gente diz então que a gente tem uma baixa autoestima, que a gente tem um conceito ruim a respeito da gente mesmo, um conceito negativo. E como que a gente faz então para resolver isso, né? Detectei a partir das perguntas, a partir dos pilares, que eu realmente o que tem me atrapalhado, né, nessa insegurança é esse olhar negativo que eu tenho a respeito disso. A primeira coisa é trabalhar o seu autoconhecimento. Então, avaliar, né,
quais são as suas habilidades, o que eu tenho de habilidade e o que eu não tenho. Então, por exemplo, para mim é muito importante que eu tenha a habilidade de falar com o público. Digamos que lá no seu trabalho essa seja uma habilidade importante, mas eu acho que eu não tenho essa habilidade. Então, você pode desenvolver. Reconhecer que não tem essa habilidade não significa que você é uma pessoa que não pode desenvolver isso, que não consegue, que não... Não, você pode equilibrar esses pensamentos. Eu acho que eu não consigo e que vai ser muito difícil e eu não vou ter como fazer isso. Não, se você desenvolver essa habilidade, você vai conseguir. Qual é a sua capacidade, né? Como que você vê a sua capacidade para enfrentar desafios, para resolver problemas? Isso tudo é se autoconhecer. Então, antes de tudo, é muito importante que você avalie tudo isso. Eu tenho me esquivado das situações que eu acho difícil ou de estar em contato com as pessoas. Como que eu me comporto, o que eu penso sobre mim, sobre as minhas capacidades durante a vida, né? Durante esses acontecimentos, especialmente os mais difíceis. E aí, você precisa trabalhar esse equilíbrio de que, sim, às vezes as coisas podem dar errado, tem situações realmente muito difíceis na vida, mas eu tenho, né, uma autoeficácia, uma capacidade para lidar com isso. Então, eu tenho uma prova muito difícil para fazer, então eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que eu nem vou lá fazer a prova, porque se eu for mal, isso vai ser o fim da minha carreira. Equilibrar esse pensamento. Não, realmente, uma prova difícil é sempre um desafio, a gente não tem certeza se a gente vai conseguir acertar todas as questões, ou ir bem, acertar a maioria das questões. Mas se eu não conseguir acertar, eu posso tentar novamente. Vai ser ruim, talvez vou ter que adiar um sonho, alguma coisa, mas entender que a gente tem capacidade para lidar com aquilo, a gente tem recursos internos para lidar com situações ruins. E persistir. As pessoas que desistem por medo, por insegurança, ou evitam e se esquivam, elas acabam reforçando a crença delas de incapacidade, de inferioridade, de isso não é para mim, né? Eu ouço muito isso no consultório, não, isso não é para mim, sucesso não é para mim. E aí, cada vez mais vai se afundando e reforçando essa ideia. Então, como que a gente resolve, né, essa baixa autoestima? Com ações. Se eu quero, você precisa identificar, né? Nessa parte do autoconhecimento, você precisa identificar o que você quer para sua vida. Eu quero ser uma pessoa que, vamos pegar aí um exemplo, que lê muitos livros e que acorda às 5 horas da manhã. Só que aí você bota o despertador amanhã e não consegue acordar às 5. Aí você desiste? Não. Tenta no dia seguinte, e no outro. Quem sabe reveja as suas metas, né? Talvez acordar todos os dias às 5 horas da manhã seja realmente muito difícil para você. Então, comece acordando um pouquinho mais tarde. Não, eu vou levantar às 6, e aí depois eu vou levantar às 5:30, até que eu vá me acostumando e consiga acordar às 5. Reveja se a sua meta está adaptável ou não e vá trabalhando com persistência, com resistência, para que você consiga vencer. E depois que você conseguiu, né, trabalhar essa insegurança e você está se sentindo mais seguro agora, quais são as vantagens? O que você vai encontrar nesse mundo novo, né, da segurança? Você vai ter emoções muito mais positivas a respeito de si mesmo, das pessoas e do mundo. Você vai ter persistência, que é tão importante para tudo, assim, a prática, a repetição, a persistência, para o nosso aperfeiçoamento daquilo que a gente quer alcançar. E com isso você vai também desenvolver melhor a sua autoeficácia, que é aquele pilar tão importante, e o seu autoconceito. Você vai ter melhores relacionamentos, porque você vai estar se sentindo mais confiante, com mais autonomia, então você não vai se deixar levar pelas opiniões dos outros. Você vai ter vínculos mais equilibrados, porque aí você não vai mais ser aquela pessoa dependente emocionalmente. Você vai conseguir fazer mais network, e aí vai ampliando as suas capacidades, né, de alcançar o sucesso que você quer. Você vai se sentindo mais livre para tomar decisões, vai tendo mais confiança em si, desprendido da opinião dos outros, né? E vai tendo também uma relação equilibrada com a sua imagem, com a sua autoimagem. Vale a pena, né?
Eu acredito que sim. Inclusive, dessa lista aqui das vantagens, você vai ter muitas outras vantagens, porque essa aqui é uma bem ampla que eu fiz, mas dependendo daquilo que você está buscando, vai ser relacionado às suas questões, né? Então, vale muito a pena. Eu te desejo boa sorte. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Procure livros, né? Esse do Walter Rizzo ajuda bastante. Procure materiais que falem sobre isso e com certeza vai vencer essa insegurança aí que te atrapalha tanto. Até o nosso próximo vídeo.